Dando continuidade ao nosso estudo de sequências, vamos ver agora sequências monótonas e limitadas. O conceito de monotonicidade não é estranho para nós. Nós já vimos isso no ensino médio e quando estudamos cálculo 1. Então, a monotonicidade, ela é o seguinte. A gente vai dizer que uma sequência monótona ela é não decrescente se o AN for menor ou igual a n mais 1. E ela é monótona não crescente se o AN for maior ou igual a n mais 1 para todo n. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte, no primeiro caso. Monótona não decrescente. Eu estou dizendo o seguinte, que aqui eu tenho AN e aqui eu tenho N. O que eu estou dizendo é que, pelo menos, o AN vai ser igual a N mais 1. Mas ele nunca vai ser, o AN mais 1 vai ser sempre maior ou igual a N. Então, o que eu estou dizendo é que o AN mais 1, que é o subsequente, vai ser pelo menos igual ao anterior, mas nunca menor. Tá? Então, você tem aqui, vamos supor que eu tenha, comece aqui, ó, o AN. Esse AN aqui, ele é constante até um determinado momento. Em outro momento, no N mais 1, ele vai aumentar. Mesmo que depois ele vá constante de novo, mas a tendência dele sempre é para cima, nunca para baixo. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que a gente diz que é monótona não decrescente. A gente não diz que é monótona, nesse caso aqui, a gente não diz que é monótona crescente. Tá? Por quê? Porque tem esse menor igual aqui. Ó. Tem esse menor igual. Da mesma forma, a gente vai dizer que ela é monótona não crescente se o AN mais 1, for sempre pelo menos igual ao AN, ou seja, o sucessor, o subsequente, for pelo menos igual ao anterior, mas nunca maior. Então, é não crescente. Então, se eu tenho algo assim, ó, tá? Caiu, continuou, caiu. Então, veja que ela nunca é crescente, por isso que eu digo não crescente. Ele pode ser igual aqui, ó, constante, mas nunca para cima, nunca crescente. E aí, se ele for apenas menor ou maior que, eu digo que ele é estritamente crescente ou decrescente. Então, no primeiro caso, eu vou dizer que ele é estritamente crescente se ele só for sempre assim, ou seja, o AN mais 1 for sempre maior que o AN para o N mais 1 maior que N, é claro, né? O N mais 1 é obviamente que é maior que N, então nem precisava falar. Então, a N mais 1 vai ser maior, nesse caso aqui é crescente, então a N mais 1 é maior que o AN, tá? E ele é decrescente se for o contrário. Se o AN aqui eu tenho N, quando eu for para o N mais 1, então eu tenho o AN mais 1, ele for menor que o AN, certo? Então, nesse caso, eu nem precisaria dizer que para o N mais 1 maior que N, porque é óbvio que o N mais 1 é maior que N, certo? Então, a N mais 1 menor que a N, sempre, ele não vai ser nunca igual, sempre menor. Então, nesse caso aqui, é decrescente e nesse caso aqui é crescente. Então, tem exemplos aí. Essa sequência aqui, que é uma sequência harmônica, né? A gente tem 1 sobre n, 1 sobre meio, 1, 3, ela não tem termos iguais, veja que todos os termos são diferentes. Tá? E essa sequência, portanto, como ela está caindo, está diminuindo, 1 meio é menor que 1, 1 terço é menor que o meio, e assim por diante. 1 sobre n
é menor que 1 sobre n mais 1. Então 1 sobre n aqui, ó, ele é menor que 1 sobre n. Aliás, 1 sobre n menos 1. Né? 1 sobre n menos 1. 1 sobre n menos 1. Ou 1 sobre n mais 1 é menor, né? Ou, de outra forma, 1 sobre n mais 1, ele é menor que 1 sobre n. Tanto faz. Tá? Então, essa sequência aqui, como o AN mais 1 é menor que o AN, então é uma sequência decrescente. E é estritamente decrescente. Nesse outro caso, veja que eu tenho 1 e 1, 2, 2, 3, 3. Então, em alguns momentos, ela vai ser 1, 1, aí vai, aumenta, né, para o próximo, aí 2, 2, aumenta para o próximo, 3, 3, e aí sim. Nesse caso, ela não é estritamente crescente. Então, como é que eu chamo? Eu chamo de monótona não decrescente. Tá? Então, aqui, o certo seria monótona não decrescente, que em nenhum momento ela vai decrescer, mas em alguns momentos ela vai ser igual, constante. Nesse caso aqui, na letra C, ele está alternando entre 1 menos 1. Então, nesse caso, ela não é monótona, porque ela não está crescendo nem decrescendo. Ela está alternando entre valores. Então, ela não é monótona. E essa sequência é muito importante, tá? Porque, embora ela seja limitada entre menos 1 e 1, mas ela não é monótona, ela não cresce nem decresce. Está oscilando. E aí, também, da mesma forma, a gente pode pensar, por exemplo, numa sequência que seja em função de senos e cossenos. Verificar a monotonicidade dessa sequência aqui. Bom, para eu verificar a monotonicidade, então, eu tenho que encontrar AN mais 1 e comparar esse AN mais 1 com AN. Quando eu comparo o AN mais 1 por AN, então eu vou ter lá o menor, ou menor igual ao AN, ou maior, ou AN mais 1 maior que AN, tá? Então, como é que eu faço isso de uma forma mais simples? Eu vou dividir, é melhor eu dividir AN mais 1, então esse aqui, ou, né? Ou esse aqui. Então, eu vou dividir AN mais 1 por AN, e aí eu vejo, se o AN, se ele for igual a 1, ele é constante. Se ele for maior que 1, significa que o AN mais 1 é maior que AN, então ele é crescente. Se o AN mais 1 dividido por AN for menor que 1, o AN mais 1 vai ser menor que AN, portanto, vai ser decrescente. Então, pronto. O que a gente vai fazer, então? Vamos testar, né? Vamos encontrar o AN mais 1. AN mais 1 vai ser 2 elevado a N mais 1, dividido por N fatorial. Aliás, N mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. A gente vai, vocês vão ver por quê. A gente pode fazer assim, ó. N, 2 elevado a N vezes 2, e aqui N mais 1 fatorial N mais 1 vezes o próximo, que é N, sempre diminuindo de 1. Né? Beleza. A gente vai já entender por que isso. Então, agora eu vou dividir a N mais 1 por a N. Quando eu divido isso, eu vou ter 2 elevado a N, 2, N mais 1, N fatorial, multiplica pelo inverso de AN, que é N fatorial, 2 elevado a N. Agora sim, ó, entenderam por que eu fiz isso? Ó, porque agora eu posso cortar 2N com 2N, N fatorial com N fatorial, e isso vai dar 2 dividido por N mais 1. 2 dividido por N mais 1, ele vai ser maior. O N mais 1 vai ser maior que 2 apenas quando? O N mais 1 vai ser maior que 2 apenas
quando n for maior que 1, ou seja, do 2 em diante. Então, a partir do 2, ele é o denominador é maior que o numerador. Se o denominador é maior que o numerador, a partir do 2, ela vai ser decrescente. Então, é só a gente olhar essa série aí, essa sequência. A gente olha a sequência, alguns termos. Então, vai ser, o primeiro termo vai ser 2 elevado a 1 por 1, 2. O segundo, 2 ao 2, 4 por 2, vai ser 2 também. O 3, 2 elevado a 3, 8 por 6, 8 por 6, 4 terços. E assim, 4 terços, o próximo vai ser 2 elevado a 4, 16, dividido por 4 fatorial. Então, o próximo vou colocar assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 4 fatorial. Vou fazer 4, 3, 2, 1. Okay? Então, olha, e assim por diante, né? Então, veja que aqui ele é constante, portanto, a gente já sabe que essa sequência aí, ela é uma monótona não crescente, porque ela não é estritamente, veja que deu 2, 2, ela não é estritamente, então é uma monótona não crescente, e ela está diminuindo, né? Então, nesse caso aí, ó, a n mais 1, ele vai ser menor que a n, menor igual, mas ele vai ser menor estritamente somente após n ser maior que 1, ou seja, do 2 em diante, já que a gente só está tratando de números naturais. Mas uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, veja como o n fatorial ele cresce mais rápido que a função exponencial. Veja aqui, ó, olha aqui, ó. Até aqui, se eu considerar só o primeiro, é 2, 2, né? 2, 2. Mas quando eu começo a passar do 2, né? Do 2 em diante, do 3 em diante, na realidade, né? Do n igual a 3, veja que esses números do denominador começam a ser maiores que esse aqui, ó. E cada vez maior, porque o próximo vai ser 5 e o numerador vai continuar 2. Então, por isso que o n fatorial cresce mais rápido que o exponencial. Então, quando eu tiver uma relação desse tipo aí, então, se o n fatorial estiver embaixo e em cima tiver um exponencial, ela vai tender para zero justamente por isso. Então, esse aqui eu sei que é decrescente e é uma monótona não crescente. O número c é chamado de limitante inferior, cota inferior da sequência n, se c for menor ou igual a n para todo inteiro positivo, e o número d é chamado de limitante superior da sequência, se a n for menor ou igual a d para todo n inteiro positivo. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vou ter um limitante superior e um limitante, ou, né, eu tenho um limitante também inferior. Então, superior, inferior. E eu tenho o AN aqui dentro. Se o AN for menor ou igual a C, esse aqui vai ser o limitante ou cota superior. E se o AN for sempre o C é o limitante, é o contrário aqui, né? Limitante inferior, é o contrário. Então, aqui é C e aqui é D. O D é limitante superior. Então, aqui eu chamo de cota ou limitante inferior. O AN vai estar aqui dentro. O AN. Tá? O AN está aí dentro. Mas o seguinte, nesse caso, tudo que limita essa minha sequência, ele é um limitante. Qualquer número, se eu tiver mais coisas aqui em cima, ó, se eu tiver mais números acima do D, isso também vai ser limitante superior. Se eu tiver abaixo do C, isso também vai ser limitante inferior, ok? Então, por isso que ele fala que o AN é menor ou igual a D. Então, o número C é chamado limitante, então é um C inferior, é um C
maior ou igual a n. Qualquer C, aliás, qualquer C menor ou igual a n. Então, qualquer C, o C, ó. Então, ele limita inferiormente. Qualquer D maior que a n, limita superiormente. Então, se eu for verificar quem são os limitantes dessa sequência aqui, o que eu faço? Eu sei, vou estender ela, né? Então, o primeiro termo, vamos fazer só o primeiro. Encontrar só A1. Então, quem é A1? A1 vai ser 4 vezes 1, 4, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 4 terços. Esse é o A1. Agora, vamos ver se ela decresce ou cresce. Então, isso vai ser, como é que eu faço? Eu posso fazer o limite disso. Limite de AN quando N vai para o infinito. Então, se eu fizer isso, eu vou ter aqui, divido tudo por N ao quadrado, né? Então, eu vou ter que o limitante, então vamos lá, vai ser limite de, divido tudo por N ao quadrado, vai dar 4, aqui vai dar 2, mais 1 sobre N ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 2, tá? Porque isso aqui vai para 0, 4 por 2 é 2. Então, pronto. Quem são os limitantes? 4 terços, que é 1,33, e 2. Tá? 1 terço e 2 aqui. Acima do 2, qualquer número aí é um limitante. 2, 3, o 3, 2,2, tá? O 3, 4 é limitante. Abaixo de 1 terço, 0. Tudo é limitante inferior. Se A for um limitante inferior de uma sequência N, se A satisfizer a propriedade de que para todo limitante inferior C de AN, C menor ou igual a A, então A será chamado de limitante inferior máximo, ou seja, ínfimo da sequência. Então, suponha que eu tenho aqui ó, um A. Eu tenho vários Cs aqui, né? O C pode estar em qualquer lugar aqui. O C pode estar em qualquer lugar. Então, o AN está aqui em cima. O AN está aqui em cima, está sendo limitado pelo A. Mas, como eu falei, qualquer um abaixo do A é limitante. Mas esse A aqui, eu chamo ele de ínfimo, que é o meu limitante inferior máximo. Então, por exemplo, aqui, o AN, 1 sobre N. O AN, esse 1 sobre N, ele está... A gente já sabe, né, que ele vai para 0, então ele vai... É 0, está entre 0 e está entre 1, porque quando o N for igual a 1, o A1 é 1. Então, ele começa do 1 e vai caindo para o 0. Tá? Então, o limitante inferior máximo dele é 0. Tá? Limitante inferior máximo dele, então aqui ó, seria 0. Qualquer coisa aqui abaixo, menos 1, menos 2, menos 3, está limitando. Só que o ínfimo é o 0. Então, o ínfimo daqui, de 1 sobre N, é igual a 0. Então, eu vou colocar aqui 0, que é o meu limitante, e ele vem aqui, ó, vai caindo, né, de 1 até 0. Vou colocar 1 aqui. Então, ele vem aqui, 0 até 1. Em torno do 0, eu tenho um epsilon, né? Eu posso fazer esse epsilon maior que 0, pegar esse epsilon maior que 0, um epsilon qualquer epsilon. Porque isso que vai definir o que é limite, né? Então, qualquer epsilon. Então, se eu tenho aqui um 0 menos epsilon e um 0 mais epsilon. O que é esse ínfimo? Ínfimo é o seguinte. Então, eu estou aqui, ó. Quando eu estou aumentando n, ele está caindo, né? Ele está caindo até chegar ao 0. Se eu pegar um epsilon qualquer, sei lá, 0,1, 0,01, 0,001, qualquer epsilon que eu quiser, esse 0 mais epsilon, né, o limite, que é esse limitante meu aqui, ó, esse A mais epsilon. Esse A mais epsilon, eu posso colocar um n abaixo desse. Eu posso colocar um n, uma n, né, uma n maiúsculo. Uma n maiúsculo entre o A e o A mais epsilon, para qualquer valor de epsilon, que ele vai ser, com certeza, maior que o ínfimo. Tá? Então, para qualquer valor que estiver aqui dentro, ele vai ser maior que o ínfimo, portanto, não vai ser ínfimo.
Portanto, esse AN aqui não vai ser ínfimo. Para qualquer epsilon que eu pegar, vai acontecer isso. Então, para qualquer epsilon que eu pegar, eu vou ter que um AN, eu vou ter um AN menor que o A mais epsilon, né? Ou ínfimo, né? O ínfimo, um AN menor que o ínfimo de AN mais epsilon, certo? Então, para qualquer valor aqui de n, eu vou ter em maiúsculo, eu vou ter um AN aqui dentro que vai estar entre o A e o A mais epsilon, porque ele não vai ser ínfimo, tá? O ínfimo vai ser o A. Então, ó, dado o que é o ínfimo, né? Formalmente, dado um epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente a n, tal que o AN0 é menor que o ínfimo AN mais epsilon. Então, é justamente isso que eu falei. Então, eu vou ter aqui o ínfimo, eu vou ter o ínfimo, que é o A, né? E eu vou ter aqui um epsilon. Então, aqui eu tenho mais epsilon, o A mais epsilon, e aqui eu tenho o A menos epsilon. Como ele é ínfimo, eu estou imaginando aqui, está vindo assim, ó. Ele é o menor, né? Então, como ele está vindo assim, ele é o menor, eu vou ter sempre um númerozinho aqui, um AN aqui, ele chamou de N0, né? Vou ter um N0 aqui, ó, que ele vai cair aqui dentro. E não vai ser ínfimo. Tá? Da mesma forma, o limitante superior. No limitante superior, a gente já viu lá que o 1 sobre n está entre 0 e 1, então o superior é 1. Então, eu vou ter sempre, se eu pegar aqui um B, qualquer valor aqui, ó, acima dele vai ser limitante, né? Onde eu colocar um D vai ser limitante. E esse B aqui, eu chamo ele de supremo. No caso do 1 sobre n, dessa sequência, o supremo é 1. O supremo é 1. Então, se eu tiver aqui 1, eu tenho 1 e tenho 0 aqui, certo? 1 e 0. Então, a gente já viu o limitante inferior, o ínfimo, agora vamos ver supremo. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer assim, eu vou fazer o epsilon aqui. Então, aqui eu vou ter 1 mais epsilon, 1 menos epsilon. Então, nesse caso, para eu demonstrar formalmente que qualquer número, que somente 1 é o ínfimo, eu vou fazer esse epsilon tão pequeno quanto eu quiser e pego um n, né, e aí encontro o AN. Então, eu vou ter um AN aqui, que vai cair aqui dentro. Eu sempre vou ter um N, cujo AN vai cair aqui dentro, o AN maiúsculo. Ele vai cair aqui dentro e ele não é supremo. Então, eu vou ter um AN, sempre eu vou ter um AN que é maior que o ínfimo mais menos o epsilon, aliás. O ínfimo menos o epsilon. O ínfimo menos o epsilon. Ok? Então, eu vou ter sempre, considerando o epsilon maior que zero, né? Sempre vai ser maior que zero o epsilon. Então, eu vou ter um N1 pertencente aos naturais, tal que esse A1 vai ser maior, né? Isso aqui é a mesma coisa de A1 maior que o supremo de AN menos epsilon. É a mesma coisa. Então, o supremo menos epsilon, ele vai estar abaixo, vai ser menor, né? Como a gente fez lá. 1 menos epsilon. Eu sempre vou ter alguma coisa aqui, que esse alguma coisa aqui, o supremo, que é o menos epsilon, é menor que esse A1 aqui. Ou AN1. Na verdade, aqui é AN1, né? AN1. Determinar o ínfimo supremo, isso aqui é fácil, né? A gente já sabe. Então, é só encontrar o A1, o primeiro termo. Isso dá 4/3. E faço o limite disso aqui e encontro para onde ele está indo, que é o supremo. Então, quando eu faço o limite desse aí, a gente já sabe que o limite disso aí, a gente já fez em algum momento, que é 4 por 2, 2. Então, esse aqui é 1,33, né? Ela está diminuindo.
Então, isso aqui é o supremo. Isso aqui é o ínfimo. Eu posso representar assim, ó. Ínfimo de AN igual 4/3, supremo de AN igual 2. E aí eu tenho um axioma que ele resume, né, o que a gente falou sobre supremo e ínfimo. Ele diz o seguinte: todo conjunto não vazio de números reais que tem um limitante inferior, ele possui um limitante inferior máximo. Da mesma forma, todo conjunto não vazio de números reais que tem um limitante superior, ele possui um limitante superior mínimo. Isso é óbvio, por isso que a gente chama de axioma. E uma sequência, a gente diz que ela é limitada se somente se ela tiver limitante superior e inferior. Entendeu? Então, veja bem, eu só chamo limitado quando ela é tanto superiormente quanto inferiormente. Então, em módulo, a n vai estar menor que igual a c. Ou seja, eu estou dizendo aqui que a n é menor ou igual a c ou maior ou igual a menos c. Certo? Então, por exemplo, se for um n, isso tem um exemplo aqui, mas aqui, ó, se for 1 sobre n, essa sequência aí, a gente sabe que 1 sobre n, ele é menor que 1, porque ele vai para 1, e menos 1. Né? Embora a gente saiba que, na realidade, ela está entre zero, o ínfimo dela é 0. Mas a gente sabe também que o 0 é maior que menos 1. Então, a gente pode dizer que ela está compreendida entre menos 1 e 1. Seja essa sequência uma sequência crescente, e suponhamos que D seja um limitante superior da sequência, então a sequência n será convergente. Então, o limite de AN é menor ou igual a D. Então, uma sequência crescente, e se ela tiver um limitante superior, então ela está crescendo, e ela tem um limitante superior, então, certeza que ela é convergente. Isso é óbvio, né? Da mesma forma, uma sequência decrescente, se ela tiver um limitante inferior, então está decrescente, e tem um limitante inferior, ela é convergente. Então, provar que essa sequência aqui é convergente. Como é que a gente prova? Então, tem duas formas. Primeiro, a gente vai mostrar que a sequência ela é monótona, né? Ela é monótona, porque isso aqui, ó, ela só vale se ela for monótona, se a sequência for crescente ou decrescente. E depois a gente vê se ela tem um limitante. Tá? Então, a gente vê se ela tem um limitante. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver se ela é crescente, mostrar que a sequência é, na realidade, que é monótona. Vamos mostrar que ela é monótona. Então, o que a gente faz? A gente já fez isso, se eu não me engano, mas a gente vai, vamos ver aqui. Acho que a gente já fez isso. Então, a gente vai mostrar aqui a n, vai calcular n mais 1 dividido por a n. Acho que a gente fez isso e mostrou que isso vai dar menor que 1, né? A gente fez isso anteriormente, não vou nem fazer aqui, porque o n fatorial é menor que 1. A partir do n igual a 2, né? Igual a 2. Então, a gente viu que essa sequência aqui é uma sequência decrescente. Então, isso aqui na realidade, ela não é estritamente, mas ela é decrescente. Decrescente. Pronto. A gente já mostrou anteriormente que ela é monótona decrescente. Agora, a gente tem que mostrar que ela é limitada. E a gente sabe que ela não tem como a gente mostrar que ela é limitada usando o limite, mas a gente sabe, como eu falei, que o n fatorial, cresce mais rapidamente que o 2n, que é a função exponencial. Portanto, essa sequência aqui ela vai para zero. Então, portanto, o limite disso aqui vai para zero. Logo, 2n elevado, 2 elevado a n dividido por n fatorial vai estar entre 0
e ela é decrescente, né? Então, ela vai para 0. E ela começa em quanto? Vai começar em 2, né? 2 elevado a 1 é 2, dividido por 1. Então, começa em 2 e vai caindo. Então, ela está entre 0 e 2. Então, ela é limitada. Ele tem um ínfimo e tem um supremo. E aí eu vou mostrar que uma sequência monótona convergente, ela é limitada. Isso é quase uma tautologia, porque é óbvio, né, que uma sequência, a gente já sabe, se ela é monótona, ela está crescendo, mas só que é o seguinte, veja que eu falei que é convergente aqui, né? Porque eu posso ter uma sequência monótona que ela cresce indefinidamente, ela é divergente. Então, por isso que ele falou aí. Eu posso ter alguma coisa que está crescendo ou está decrescendo aqui, ó, que vai para o infinito. Então, ela seria divergente. Mas eu estou dizendo o seguinte, suponha que ela é monótona, está crescendo ou decrescendo, mas está convergindo para alguma coisa. Então, se ela está convergindo para alguma coisa, é porque isso é alguma coisa, é um limite. É isso que está dizendo aqui. Então, só mostrando isso aqui, provando, como é que a gente prova isso? Então, primeiro, como ela é convergente, ela tem um limite, certo? O limite é L. Beleza. E aí, por definição de limite, então, definição de limite vai dizer que existe um N. Então, na definição de limite, existe um N maior que zero. Existe um epsilon maior que zero, né? Um epsilon maior que zero. Se tem um limite aqui, ó, vai existir um epsilon maior que zero, e aqui então vai ficar o L vai ficar entre o L mais epsilon e um L menos epsilon. E existe um N tal que, se N for um inteiro, e se esse N vai existir na verdade o que ele vai dizer é o seguinte, vai existir um N maior que esse N aqui, de tal forma que ele vai cair aqui dentro. Esse AN vai estar aqui dentro, tá? Então, como eu falei anteriormente, eu tenho aqui o N. Então, eu vou ter o N aqui. E vou ter uma N aqui, certo? E aí, esse limite está aqui, L. E aqui tem o L menos epsilon. E aqui eu tenho L mais epsilon. Então, aqui eu tenho N, 1, 2, 3, assim por diante. Vai existir um N aqui que, a partir dele, todo mundo vai cair aqui dentro. Esse é o conceito formal de limite. Então, aqui, ó, vai existir um N, né, maior que esse N que eu disse lá, que todo mundo vai cair nessa região aqui. E aí, essa região, eu posso ajeitar ela aqui, ó. E aqui é o módulo, né? Então, vai ficar AN menos L vai estar entre menos epsilon e epsilon, ou seja, o AN vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon, e, portanto, L é limitado. Tá? É limitado por L menos epsilon e L mais epsilon. Não vai passar disso aí.